Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês aí do outro lado. Aqui é a Rê e hoje eu tô vindo aqui pra fazer uma nova versão de um vídeo que vocês gostaram demais. Eu não tava esperando que fosse fazer tanto sucesso assim aqui no canal, que é aquele vídeo em que eu indico um livro pra cada personagem de uma série. No caso, até o momento eu tô fazendo séries de TV, mas tenho planos de fazer outras versões desse vídeo também pra séries literárias. Então aguardem que tem muito conteúdo, muitos outros vídeos nesse formato vindo por aí. Inclusive, se você tiver aí uma sugestão de uma série de livros ou de uma série de TV ou até mesmo de um filme que você goste bastante, que você acha que seria divertido que eu trouxesse indicações de livros pra esses personagens, comenta aqui embaixo, que eu sempre leio os comentários de vocês, então eu dou já ali uma olhada no que vocês estão me sugerindo. Faço essa triagem aí, né, do que eu vou trazer aqui pra esse quadro do canal, que eu quero fazer com mais frequência. Pra quem tá chegando por esse vídeo aqui e ainda não sabe, não tá entendendo o que eu tô falando, esse vídeo se originou de um outro vídeo que eu já fiz aqui pro canal, que é indicando um livro pra cada personagem de Friends. Ficou bem legal o resultado daquele vídeo, o pessoal adorou quando eu fiz aquelas indicações. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conferir como é que funcionou esse vídeo, quais foram as indicações que eu dei pros personagens da série. Eu amo demais Friends, então assim, eu tô no momento em que eu tô maratonando a série, então não poderia deixar de trazer um conteúdo voltado pra Friends aqui pro canal. E eu tenho mais ideias de vídeos também relacionando Friends com livros, então mais pra frente vai ter mais conteúdo também com essa série aí que eu sei que muita gente ama. Não tem como não amar Friends, gente. Se você não ama Friends, você não assistiu direito. Vai assistir de novo. Então hoje eu tô vindo aqui fazer pra vocês as indicações de livros para os personagens principais de Jane the Virgin, uma outra série que eu amo, eu sou apaixonada. É mais uma série de comédia romântica, que se você ainda não viu, você precisa assistir. Essa série é uma versão americana do que seria uma telenovela latina. Então a gente tem todo esse resgate da cultura latina, né, televisiva, e também em muitos outros aspectos ali da cultura latina, principalmente da cultura venezuelana, que é de onde se origina o núcleo familiar principal da série, que é a família da Jane. A Jane, então, é descendente de venezuelanos. Os avós dela imigraram da Venezuela para os Estados Unidos alguns anos atrás para começarem uma vida nova. Daí lá nos Estados Unidos nasceu, então, a mãe da Jane, que é a Xiomara, e uns anos depois veio, então, a Jane, que é, então, a protagonista dessa série. E essa série tem uma premissa muito instigante e, ao mesmo tempo, meio clichê. A gente vai conhecer a Jane, que é uma jovem ali de seus 20 e poucos anos, acho que ela tem uns 23 anos quando a série começa. Ela tem toda a sua vida planejada, ela é uma moça muito organizada, ela gosta de ter tudo, assim, detalhadamente planejado na vida dela, mas algo surge ali no meio do caminho que faz com que os planos dela acabem saindo do controle. Acontece que a Jane é noiva do Michael, eles já estão planejando se casar dali um tempo, e já no começo da série, no primeiríssimo episódio ali, no comecinho do primeiro episódio, a gente também descobre que a Jane fez uma promessa pra avó dela, a Alba. Ela fez essa promessa de se casar virgem, se manter virgem até o casamento. Só que acontece que, do nada, ela descobre que está grávida, sendo que ela é virgem. Então a gente tem também aí meio que um paralelo, né, de Virgem Maria, alguma coisa nesse sentido. A avó da Jane é super religiosa, uma católica fervorosa, né, que quer muito que a neta se case virgem. Só que aconteceu o inesperado, ela engravidou sendo virgem, ela tá noiva de um cara que não é o pai do bebê, né? A problemática vai surgir a partir daí. Gente, é uma série super divertida, com muita representatividade latina. E a representatividade dessa série não tá só no fato de ser uma série meio telenovela que vai falar, né, de uma família latina. Não. Toda a série tem, assim, todas aquelas tramas surreais e reviravoltas que a gente vê geralmente em novelas latinas, né? Principalmente novelas mexicanas, que é o que a gente tá mais acostumado aqui no Brasil. Então tem aqueles absurdos, assim, super forçados que as histórias, sabe, dessas novelas carregam, e é muito divertida. Eu amo demais essa série e eu já tô aqui, olha, já passou de 5 minutos eu falando sobre a série e não comecei a indicar os livros, então vamos bora lá, pra não ficar muito extenso. Eu resolvi então fazer essa lista pros principais personagens de Jane the Virgin, então eu listei a Jane, a Alba, a Xiomara, que é a mãe da Jane, o Rogelio, que é um personagem também muito, é o meu favorito da série, tá? Então ele é um personagem muito importante pra série, e eu não posso falar aqui logo no começo o que ele é no contexto da série, porque pode ser um baita de um spoiler, então se você assistiu você vai saber, se você não assistiu ainda vai assistir pra saber. Listei também o Michael, que é o noivo da Jane, listei também o Rafael, que é o chefe da Jane, que é o dono do hotel onde ela trabalha, a Petra,
que é a esposa desse chefe, né, da Jane. E esses são, então, os personagens principais que eu acabei listando aqui pra trazer, então, indicações, né, de livros pra eles. E eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar a falar sobre esses livros, eu quero te lembrar pra deixar o seu like no vídeo, que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva se você for novo por aqui, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as atualizações. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, porque é muito importante que o meu conteúdo chegue a mais pessoas, porque assim, mais pessoas chegam aqui no canal e a gente fica cada vez mais próximo de bater essa meta dos 40 mil inscritos ainda esse ano. Gente, eu não sei se vai ser possível e estou otimista, mas conto com a ajuda de vocês para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, agradeço desde já pela sua ajuda. Lembrando também que os links úteis, né, desse vídeo ficam aqui embaixo no box de informações, então eu deixo os links das resenhas dos vídeos quando houverem e também os links de compra do livro pela Amazon. E esses links são comissionados, então se você comprar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa pelo meu link, você vai estar me revertendo uma porcentagem em comissão, pela qual eu já te agradeço. Isso ajuda demais a gente a pagar as contas no final do mês, então muito obrigada e vamos lá para essas dicas. Gente, eu tô sem óculos, não enxergo direito, mas parece que eu já passei de 8 minutos, então vamos lá. Pra Jane, eu vou indicar 2 livros, porque a Jane é uma moça romântica, idealizadora, ela é também muito batalhadora e ela aprende muito ao longo de toda a série, ela amadurece muito ao longo de toda a série, sabe? Então eu vou indicar 2 livros da mesma autora, um que eu já indico aqui há muito tempo e o outro que eu não indico tanto tempo assim, porque eu acabei de ler, né? Eu li recentemente, então eu vou indicar aqui Teto para Dois, da Beth O'Leary. Esse livro aqui tem bastante da comédia que a gente vê em Jane the Virgin, a gente tem também personagens em situações absurdas como a Jane se encontra, e a gente tem também um romance ali muito levinho e bem gostosinho, assim, que eu acho que seria a cara da Jane. Tem resenha desse livro já aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo pra você conferir, mas como eu já falei tanto desse livro aqui no canal, talvez não seja necessário. O outro livro, então, que eu vou indicar também pra Jane é da mesma autora e é o A Troca, que foi lançado esse ano pelo Clube Intrínsecos, então foi por essa edição que eu li esse ano. É um livro muito, muito, muito legal. É mais um romance leve, tranquilo de você ler, mas ao mesmo tempo é um romance que vai trazer muito, assim, muito conteúdo, sabe, de uma forma muito tranquila e num livro bem curto, eu senti. Esse livro já não vai ter um foco tão grande assim num romance romântico, sabe, entre um casal, mas a gente vai ter o foco nas 2 protagonistas, que são neta e avó. A gente tem essas 2 protagonistas, então, que estão vivendo cada uma a sua vida e em algum momento elas vão decidir trocar de vida, sabe? A avó vai viver a vida da neta e a neta vai viver a vida da avó. Com isso, então, elas vão amadurecer e crescer bastante, apesar de a avó já ter lá seus 70 e poucos anos, ela ainda assim é uma pessoa que tá buscando novas experiências, que quer, sabe, que sente que a vida ainda não acabou, que ela pode ainda ter novas experiências, viver coisas novas, o que é absolutamente, assim, inspirador, eu senti nessa história. Ao mesmo tempo que a gente tem a neta dela que tá indo pro interior da Inglaterra, né, na casa da avó, desacelerar um pouco, porque ela tava muito agitada, com muito trabalho, assim, tendo aqueles burnout, sabe, quando a pessoa tá super, super, super trabalhando e focada e o cérebro não aguenta. Então ela precisa desse tempo, né, dessa pausa, e é lá no interior em que ela vai aprender muito, né, sobre uma vida mais simples, mais sobre ela mesma e sobre o que ela realmente quer da vida. Então, assim, ao longo de toda essa narrativa, a gente vai aprender muito com essas 2 personagens. A autora sempre traz temas muito relevantes nos livros. Nos 2 livros ela vai trazer o tema do relacionamento abusivo de uma forma bem sutil e bastante assertiva, eu senti, né, em cada uma das tramas. Então, assim, são livros excelentes, que tem ali a sua pitada de humor e também a sua pitada de romance na medida certa, que eu acho que a Jane vai adorar. Então fica aqui a minha dica pra Jane e também pra você. Vamos então agora para a dica da Alba, que é a avó da Jane. A Alba é aquela senhora, aquela vozinha super rígida, sabe, que criou a neta, assim, dentro dos princípios da Igreja Católica, que pega muito no pé da filha, inclusive, pra que a filha viva uma vida de modo mais conservador, segundo ela. É uma senhora, então, que por ser católica preza muito pela instituição do casamento, mas que ao mesmo tempo, ao longo da série, assim, ao longo de toda a história da série, a gente vai vendo ali outras facetas dessa senhora. A gente vai vendo que a Alba também é uma senhora super romântica, que vai passar por muitas situações ao longo da série. Então eu indico pra ela A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes, que é um livro que vai sim falar sobre esse tema aí, que tá bem presente na postura da Alba, que é a questão do casamento. Mas aqui a gente vai ter uma situação meio que de investigação, porque o livro se passa em 2 linhas temporais, uma mais no passado e uma no presente. Essa do presente é narrada por uma jornalista
Essa jornalista tá lá no arquivo do jornal, né, organizando algumas coisas, quando ela se depara com uma carta que foi escrita, né, por uma pessoa muitos anos atrás, e o conteúdo daquela carta instiga muito essa jornalista. Ela fica muito curiosa pra saber no que resultou aquilo que ela leu, quem eram aquelas pessoas, se elas tinham conseguido, sabe, alcançar a grande sonho de estarem juntos, já que era uma carta de amor. A partir disso, então, ela vai começar a investigar sobre o passado dessas pessoas que estavam ali se correspondendo por carta, e ela vai tentar encontrar essas pessoas que no presente devem ser bem velhas, né? E daí a gente tem a narrativa lá do passado que vai focar justamente nessas pessoas que estavam se correspondendo nessa carta de amor. A gente vai ver que a princípio ali é um romance proibido, a gente vai ter essa situação toda envolvendo um casamento, envolvendo um acidente, envolvendo muitas situações que esses personagens passaram. Então é uma narrativa, é uma história, uma trama com muita emoção e que deixa a gente, enquanto leitor, muito curioso pra saber no que vai dar tudo aquilo que a gente tá lendo, sabe? Eu não consegui largar esse livro, foi minha primeira leitura da Jojo Moyes, bem antes de ela publicar aqui no Brasil, né, de ser publicada aqui no Brasil, na verdade. O livro que consagrou a autora por aqui, que é Como Eu Era Antes de Você. Eu indico muito esse livro, eu acho ele de altíssima qualidade, gosto bastante dessa história e acho sim que a Alba também gostaria bastante desse livro aqui. Vamos agora então pro livro que eu vou indicar pra Xiomara. Xiomara é a mãe da Jane. Ela teve a Jane super nova, ela tinha, sei lá, seus 16, 17 anos quando a Jane nasceu. Não, acho que ela tinha 18 anos quando a Jane nasceu. E é uma moça que faz muito sucesso porque ela é super bonitona, né? Ela tem seu charme. É aquela mulher super exótica, então assim, ela faz muito sucesso, né, com os rapazes. E ela vive a vida dela, assim, de uma maneira muito desprendida, que é algo, inclusive, que faz com que a Alba fique muito pé da vida ao longo da série. Então, a gente tem essa mulher que é super divertida, que vive a vida, assim, de uma maneira super leve e eu adoro a Xiomara, porque além de ela ser essa mulher super divertida, ela sabe encarar as situações necessárias com a seriedade necessária, sabe? Então, assim, eu gosto demais dessa personagem. E sendo ela, então, essa moça super divertida, eu indicaria pra ela O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella, que é também um livro bastante divertido. E eu acredito que esse é o tipo de livro que eu imagino a Xiomara, tipo, dando pitaco, sabe? Opinando em tudo que a Emma Corrigan faz na história. Aqui a gente tem essa protagonista, né? A Emma Corrigan, ela trabalha numa empresa, assim, de grande porte, eu acho que no setor de esportes, alguma coisa assim. E ela tá precisando fazer essa viagem a trabalho. Ela entra no avião, durante a viagem tem uma turbulência absurda e como ela tá achando que o avião vai cair, ela vai morrer, ela decide soltar pro cara que está do lado dela todos os segredos, todos os podres mais absurdos da vida dela. Ela despeja tudo no colo do cara, mas ao contrário do que ela tava imaginando, o avião não cai, eles pousam em terra firme e ela sai do avião, assim, com a certeza e tranquilidade de que ela nunca mais vai ver aquele cara na vida dela, né? Então ela não tem do que se preocupar. Só que acontece que quando ela chega lá no local do trabalho dela, ela vai descobrir que o cara que está do lado dela é, na verdade, o CEO, o chefe master dessa empresa que ela trabalha, entendeu? Então ela basicamente contou todas as coisas mais vergonhosas da vida dela pro chefe de toda a empresa. E é com isso que ela vai ter que lidar ao longo da história. Eu já consigo imaginar a Xiomara lendo esse livro, dando pitaco em tudo que a Emma Corrigan faz e, enfim, gente, acho que ela se divertiria demais, acho que é a cara da Xiomara. Vamos então agora para Rogelio de la Vega. Gente, é o melhor personagem dessa série, ele é um ator de telenovela, ele é tipo assim, um galã das telenovelas, sabe? E ele tem uma autoestima e um amor próprio que ele poderia facilmente engarrafar pra vender e ficar milionário. Assim, as gerações seguintes deles ficaria milionário, sabe? Com a autoestima dele dentro de uma garrafa, assim, vendendo pra todo mundo. E sendo ele esse cara aí, né, que, tipo assim, tem toda essa autoestima, tem toda essa classe, tem toda essa segurança de si próprio, eu indicaria pra ele, apesar de, assim, ser um clássico, indicaria pra ele O Grande Gatsby, porque eu imagino super o Rogelio querendo ir pra uma das festas do Grande Gatsby, quem sabe até sendo o Grande Gatsby, sabe? Dando essas festas, assim, super gigantes e super badaladas na década de 20 dos Estados Unidos. E eu daria tudo pra ver o Rogelio na era do jazz, sabe? Naqueles bailes de jazz, cantando as meninas, sabe? Chegando as meninas assim, nossa, eu daria tudo pra ver isso. E eu acho que seria bastante, assim, a personalidade dele, sabe? A de Gatsby. Então,
indicaria esse aqui pra ele. Agora eu vou indicar um livro pro Michael, que é o noivo da Jane. Ele trabalha na polícia, né? Ele é um detetive e ele tá sempre assim, a todo momento disposto a investigar, né, os casos em que ele tá trabalhando. Então eu acho que pra ele seria uma ótima pedida um livro, né, um romance policial. Por isso eu indico pra ele Os Homens que Não Amavam as Mulheres, o primeiro livro da série Millennium. Esse livro aqui é um romance policial e a gente vai ter uma investigação bastante longa, né, feita por dois investigadores, que são o Mikhail Blomkvist e a Lisbeth Salander. Esses dois vão se encontrar no meio da investigação do desaparecimento da sobrinha de um cara super importante na Suécia. E muita coisa vai acontecer a partir dessa investigação. A gente vai ver que realmente, assim, é um caso muito difícil de ser solucionado, mas que aos poucos a gente vai vendo, né, como as peças vão se encaixando no quebra-cabeça. E também é um livro que tem seus momentos de violência, assim. A gente tem essa protagonista, que é a Lisbeth Salander, que ela, assim, ela não poupa esforços pra fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho ela, assim, fabulosa. Então eu indico pro Michael esse livro. Eu acho que ele curtiria esse romance policial. Já pro Rafael Solano, eu escolhi um livro que, assim, não é o tipo de livro que seria lido por homens, eu diria, mas sendo o Rafael Solano um cara que ao longo de toda a série passou por muitas mudanças na vida, sabe? Ele teve muitas situações de desafio que fizeram ele realmente amadurecer e crescer e, assim, se transformar da água pro vinho de quem ele era no começo da série pra quem ele era no final da série, assim, ele realmente sofreu uma mudança muito drástica. Ele amadureceu muito ao longo do caminho, semelhantemente a Brett de A Lista de Brett. Por isso eu acho que esse livro aqui tem tudo a ver com o Rafael. A gente tem essa protagonista que a mãe acabou de falecer e ela deixou o testamento ali pra filha, né, com a herança. Só que tem uma condição para ela receber essa herança. Ela tem que cumprir todos os itens que ela fez, assim, como meta pra vida quando ela tinha 15 anos. Então, assim, lá na adolescência, ela fez essa lista, né, de coisas que ela gostaria de fazer na vida e o tempo foi passando, ela foi crescendo, se tornando uma mulher, né, ocupada, enfim. A lista foi esquecida, ela nunca mais nem deu bola pra aquilo, porque afinal pra ela é uma coisa de criança. Só que a mãe dela vê muita importância naquela lista e ela vê naquela lista a verdadeira Brett, sabe? Aquela Brett que não foi, digamos assim, poluída, entre aspas, pela vida adulta. Então a mãe dela coloca essa condição, né, de que ela cumpra todos aqueles itens pra poder receber a herança e a princípio ela vai achar tudo uma grande loucura, né, uma sandice da mãe, mas ela acaba ali aos poucos, né, se convencendo a voltar do passado e tentar de novo executar esses itens dessa lista. Então ao longo de toda a narrativa, a Brett, assim, amadurece demais. Ela consegue ver quem ela realmente é ao longo do caminho, o que ela realmente quer pra vida dela. Então eu acho isso muito legal da história. É o ponto principal, assim, pra mim, em toda a narrativa, né, em toda a trama. Eu gosto demais desse livro e eu acho que o Rafael gostaria também. Por fim, para Petra. Petra, que é a... não é nem a vilã, eu não considero ela uma vilã, eu acho que ela é uma anti-heroína, não sei. Eu não considero a Petra uma vilã porque, apesar de ela ser, assim, realmente muito ardilosa e, assim, muito maldosa em muitos aspectos, ela é, sim, uma personagem muito importante pra série, que tem ali os seus momentos de grande valor pra toda a história e que também passa por muitas mudanças, crescimento e amadurecimento ao longo de toda a trama. A Petra é uma mulher muito decidida, ela sabe que ela quer manter o império dela, né, que ela quer ter a própria empresa, ela inclusive vira presidente da própria empresa, ela, enfim, né, é uma mulher tipo girl boss mesmo, que, assim, sabe, faz tudo por si e não precisa de ninguém. Eu indicaria pra ela 2 livros, só que esse aqui que eu tô indicando agora no momento, eu acho que não seria muito a praia dela, que é Uma Surpresa na Primavera. E por que eu indico isso, né, esse livro pra Petra? Porque aqui nesse livro a gente tem uma protagonista que é justamente uma mulher super focada no trabalho. A Lucy é uma advogada de renome numa empresa, né, no escritório muito importante da Escócia e ela, assim, é super focada no trabalho, ela ama o trabalho dela e ela coloca inclusive todas as outras coisas da vida dela de lado. Então eu sinto que pra Petra teria essa espécie de identificação com essa personagem, ao mesmo tempo que ela poderia aproveitar o romance que se desenrola aqui nessa história. Mas um outro livro que eu acho que nesse caso tem mais a ver com a Petra é O Reino de Sussurros, que é um livro que, na verdade, assim, vai girar em torno de mulheres em altos cargos, né, em cargos muito importantes de empresas, e que são mulheres que sofrem com assédio no ambiente de trabalho. E nesse livro a gente vai ter todo um suspense em volta da morte do CEO, né, do presidente dessa empresa, que era baita de um assediador. Então a gente vai ter toda essa trama aí de suspense, que eu acho que tem mais a ver, né, tem uma pegada, tá mais a ver com a Petra. Então eu daria pra ela essas 2 opções, acho
acho que ela escolheria Rede de Sussurros, eu acho que tem mais a ver com ela e eu acho que ela ia aproveitar também, né, não só pela questão ali de serem mulheres em, né, cargos muito altos, mas também por ter todo esse suspense e também ter todo esse tema super importante, relevante no momento atual, né, da questão do assédio, não só dentro do trabalho, né, que vai ser o ponto principal, mas também fora do ambiente de trabalho. Então essa também é outra dica que eu dou pra ela. E esse era o vídeo de hoje, galera. Acho que ficou gigante, eu sempre me estendo muito falando sobre esse tipo de vídeo, né, dando indicações de livros, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da dica, né, de todas essas dicas, na verdade, se você já leu algum desses livros ou se você tem vontade de ler algum deles. Vamos bater um papo aqui nos comentários porque eu adoro essa interação com vocês. Queria finalizar o vídeo aqui já agradecendo aos membros do canal por todo o apoio, por estarem sempre presentes em tudo que eu faço, galera. Vocês me dão, assim, uma energia, um gás absurdo, então muito, muito, muito obrigada a vocês. Se você que ainda não é membro do canal, quer saber como funciona, é só clicar no botãozinho inferior direito aqui no canto do seu vídeo que tá dizendo seja membro. Lá você consegue saber tudo que você recebe sendo membro do canal. Então eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme e até lá. Tchau!